É uma pergunta que a gente deve se fazer, porque nós que somos cristãos, a gente está sempre falando assim, não, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Não, não importa as circunstâncias, eu confio em Deus. Essa já é uma confissão, amém por isso. Mas quando somos surpreendidos, quando pegos de surpresa, a gente baqueia, sabe? Quando nós somos acometidos com as diversidades, os problemas, as adversidades que chegam a nós, as más notícias, como nós reagimos a isso? Porque a palavra nos ensinou que a fé, ela é a certeza de fatos que não existem. Você vê? Você crê em alguma coisa que não depende de você realizar, mas você crê que vai acontecer. E foi assim, a história da Bíblia toda sempre foi assim. E a nossa não é diferente, né, Maria? Exatamente. As pessoas confiam em Deus até o versículo 2. Basta as suas expectativas serem frustradas, basta aquilo que elas esperam não acontecer e ponto. Já entra o desespero. Confiança é algo que está estabelecido em mim, independente de que algo dê certo ou não. Eu não posso oscilar na minha confiança. Ah, não, é porque eu estava esperando que deu isso e agora? E agora? Ah, você não confia? Minha esposa, existe uma história que me vem agora à mente de um alpinista, eu acho que todo mundo aí conhece, né? Mas que cabe muito bem aqui na nossa reflexão, em que o homem foi escalar, parece que o Everest, o Aconcagua, um dos montes desse, mas ele quis ir sozinho, bater um recorde. E ele foi sozinho, enfiava as estacas, ia subindo sozinho e anoiteceu. As pessoas avisaram que era perigoso. Anoiteceu e, dado momento, uma daquelas estacas em que ele se apoiava quebrou e ele começou a despencar numa velocidade muito grande. E, de repente, no meio daquilo, passou um filme na cabeça dele, né? E ele ficou pendurado. A corda que ele se amarrou lá em cima, ele ficou pendurado. No meio daquela escuridão, um frio, ele gritou bem alto: Deus, me ajuda! E uma voz disse a ele: Você crê que eu posso te ajudar? Sim, sim, eu creio, eu confio. E a voz disse a ele: Corte a corda, confie em mim. E ao invés de ele cortar a corda, ele se agarrava mais ainda. Não. A corda eu não corto, não. Mas você não confia em mim? Sim, eu confio, mas se eu cortar a corda eu morro. No outro dia, acharam este homem congelado, preso à corda a 1 metro do chão. Tudo que a gente precisa fazer, às vezes, minha esposa, é cortar a corda. As pessoas ficam presas àquilo que as impede de avançar. Criam uma zona de conforto, mas do medo. Porque o medo, embora ele seja nocivo, ele cria uma zona de conforto. Você sabe da história em que Pedro e os discípulos estavam no meio de uma turbulência, no meio de um vendaval, e todos eles presos num barco indo a pique. Jesus disse: Vem, Pedro. Então, o que parecia ser uma zona de conforto, um local seguro, na verdade ia levar todo mundo à morte. Pedro ouviu a voz para vir, para cortar a corda. E se nós confiamos em Deus, o melhor momento para se acreditar é nessa atitude de cortar a corda, de romper com aquilo que me mantém numa zona de conforto. O salmista disse: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Sabe o que Davi estava dizendo? Que sobre aquele monte vinha tempestade, vinha névoa, vinha chuva, vinha gelo, vinha tudo. E ele permaneceria ali inabalável. É o que Deus espera de mim e de você. No meio da turbulência, não é para você se desesperar, ir embora, falar que não vai fazer mais miojo para o marido. Isso pode isso. Não, e o interessante é que quando ele ouve a voz, né? E que nós muitas das vezes ouvimos essa voz também lá dentro de nós, porque como filhos, Deus ainda fala conosco, sabe? Há situações da nossa vida que a gente pensa, nossa, quão difícil será atravessar essa tempestade, como era para aqueles discípulos. Mas se você realmente não romper com algumas coisas,
se você não ouvir mesmo, porque o máximo que poderia acontecer ali era ele dar crédito à voz, porque ele já ia morrer, ele já estava despencando. Era ele dar crédito à voz e cortar e talvez quebrar uma perna, um braço, se machucar, mas estaria vivo contando um milagre. Então, muitas das vezes, nós não contamos o nosso milagre porque nós não ouvimos, não damos ouvido a essa voz que fala lá dentro, sabe? Faz. Não, você não está só. Eu não te abandono, sabe? Essa voz que nos ativa a nossa fé, que faz com que a gente se encoraje diante das grandes lutas, porque é luta, amado. Nós temos visto aí documentários e reportagens e coisas que nos chocam. Quantas famílias atravessando fases muito difíceis e que, se não for essa fé, meu amor, não consegue dar um passo, fica paralisado, sabe? Então, até que ponto você deve confiar em Deus? Eu sei que, como seres humanos, a gente fica em dúvida, sabe? De acordo com aquilo que a gente esteja vivendo, a gente se questiona, mas comigo? Por que eu? Por que a minha família? Por que o meu marido? Por que a minha esposa? Por que os meus filhos? Mas eu acho que esse é o grande desafio do cristão. É se lançar, é dar ouvido a essa voz, é saber que Deus, ele não muda, sabe? Ele permanece fiel às suas promessas. Então, quando ele disse que aqueles que confiam no Senhor são como um monte, você vê, pensa, analisa o tamanho de um monte. Gente, ele não se abala. Pode acontecer o que for, ele continua firme. Assim é o cristão que tem as suas bases firmes no Senhor, sabe? Ele até balança, ele estremece. Balança, mas não cai. Ele fica firmado na rocha. Sabe o que acontece, o que está acontecendo? É que a graça, ela entra para alguns apenas no campo do intelecto. Na hora desta fé, no bom termo da palavra, ser provada, assim como o ouro que entra no fogo e sai de lá muito mais apurado, assim é a minha vida quando eu sou confrontado com a dificuldade. Então, quando eu vivo uma graça apenas no intelecto, aquela graça que é para mostrar que eu sei mais, que vira mais uma disputa, debates teológicos de grupos, de vai para o Facebook, discuta e refuta, sabe? Esta graça aqui, ela se faz até necessário, mas no confronto diário do combate, ela não tem efeito nenhum, porque ela entra apenas no campo do intelecto. Os combates e o pódio são para aqueles que vivem o sobrenatural de Deus, para aqueles que andam em linha com a palavra, num temor de Deus. Quando vem o combate, ele vence, porque ele sabe em quem tem crido. Paulo disse uma frase interessante: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso. O homem estava preso à corda. Para quem ia morrer, qual era o problema de entrar dentro de uma cova? Eu já tô morto. Então, nós estávamos aqui, antes de entrarmos aqui, perguntando até que ponto uma pessoa está disposto a confiar em Deus. Será que ela só está disposto quando tudo está bem, todo mundo com saúde? Eu confio em Deus. Não, eu sou uma pessoa de fé. Você sabe que Deus fez um desafio a Abraão. Na verdade, no sistema religioso eu pregava muito isso, um Deus de desafio. Deus fez um desafio a Abraão. Deus disse a Abraão: me dá o teu filho, o teu único filho. Esta palavra não entrou no campo teológico, da teologia, do entendimento. Esta palavra entrou no campo das emoções e Davi reagiu na confiança. Davi não, Abraão. Eu acredito que Abraão pensou como eu pensei em alguns momentos da minha vida. Ora, eu não tinha filho. Deus me deu. Deus disse que do meu filho ele iria fazer uma nação. Se ele está pedindo para me sacrificar meu filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo, porque ele não pode falhar. Toma! É tudo teu. Gente, você vê o nível de confiança desse homem? Deus disse: me dá o teu único filho. Isso não entrou aqui na teologia dizendo a fé existe, não existe, estou na graça.
Isto é de Deus, isto não é? Você sabe essa guerra teológica? Não, é porque isso é até o ano 70, isso aqui não é mais. Não, porque agora, porque... Você sabe essas brigas teológicas que nós saímos do sistema, entramos na graça, entra no campo do intelecto, mas não entra no campo da emoção para você reagir com esta confiança. Ele não quis saber se é antes do ano 70, se não é, se é lei, se é graça. Ele quis saber o seguinte: Deus está pedindo, então ele é poderoso para ressuscitar o meu filho, ou então ele é mentiroso. Eu estou confiando em alguém que falou algo que não pode fazer, uma vez que ele vai matar. Como serei pai da multidão? Eu já avançado, já não posso ter meus filhos, mas filho, eu já tenho esse por milagre divino. Então diz que Abraão foi com seu filho. Gente, me desculpa, minha esposa, o canal é seu, mas quem manda em você sou eu, sou o cabeça da parada. Oi. Gente, realiza comigo. O menino vai, o único filho que tem o pai da velhice como o herói dele. O velho brincava de bola de gude, fazia bolinho de chuva. O velho falava para ele o ala. Tá entendendo, gente? O menino vê o pai como tudo, que Sara está acabada, que já teve um menino com quase 18 quilos. A velha arruinada, era o pai que era tudo. E o pai pega um menino para ser sacrificado. O cutelo está ali do lado. O coração do pai está... E o menino está perguntando: papai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? O pai com vontade de falar: o sacrifício é você, eu vou te matar, meu filho. Tu imagina? Gente, idealiza e viraliza junto comigo, que eu já estou num estado viral. Amarrou o menino se batendo, e o pai velho, e o menino se bate daqui, Ouça, Abraão estava com desejo, estava disposto às últimas consequências para mostrar a ele mesmo que ele servia a Deus. E a voz disse: chega, agora eu sei que tu temes a Deus porque não me negaste o teu último filho. É a corda, é a tua última atitude, é a tua última bala no rifle, é a tua última gota de esperança. Não tem mais tempo para esperar mais nada. Estamos vivendo dias muito difíceis, e se não for essa ousadia, esta confiança acerca de você, você vai sucumbir, porque tudo é contrário. Uma má distribuição de renda, uma injustiça social. O governo está aí dando R$ 150 às famílias, alguns recebendo de forma que não necessitam, mas os que precisam estão recebendo 150, no máximo 300, para comprar um pedaço de carne que custa 20, 30, uma lata de leite. Gente, se nós não depositarmos a nossa confiança em Deus, se você não for lá fazer sem saber que é impossível, se você não tomar uma atitude, se levantar, sair desse marasmo, comece com o que você tem, sabe? Seja como, há uma profecia que o cara transforma ouro, como é que é? É muito conhecida aí, tipo um toque de rei Midas, mas é uma pessoa que consegue com os metais. Gente, se você não começar pequeno, se você não der o primeiro passo, Deus disse a Abraão: sai do meio da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, mais uma vez, estava disposto a sair do comodismo. Ele não via o final da escada, ele nem sabia que tinha escada. Deus disse: ainda vou te mostrar. É isso que Deus espera, minha esposa, de nós. Deus não espera que a gente entre mais uma vez num ringue de teologia, porque é lei, porque é graça, porque é isso. Porque... Claro, isso se faz necessário, porque te livra de ciladas. Mas muito mais importante do que isso é viver uma vida de atitude, como um Monte Sião. Você tem que estar preparado energicamente, mentalmente, para as más notícias e superá-las com uma boa confissão. É por aí. Exatamente. E os desafios, eles são para serem vencidos, sabe? Eu me lembro também de um trecho bíblico que eu gostava muito, gosto muito, porque é uma história muito forte. Diz que homens iam a uma cidade
E uma mulher vendo sempre ali, divulgando, né, divulgando o evangelho, ela então sente no seu coração o desejo de abrigar aquelas pessoas, de dar alimento, de passar uma noite na casa dela. E aqueles homens, como profetas da época, viram um coração tão puro daquele casal que nem os conheciam. E aí abrigaram eles e eles falam, mas observando, eles não tinham filho. Um casal tão próspero, solidário, sabe? Ajudava as pessoas, mas lhe faltava um filho. E aquela mulher não pediu nada. E conta que a Bíblia relata que eles então disse para aquela mulher que ela teria um filho, e assim foi feito. E dado um tempo, aquele filho morreu, do nada, do nada. E diz que aquela mulher, em silêncio, sabe? Porque ela cria, ela confiava no que Deus falou por meio daqueles profetas, da época de então. E ela então vai até eles, porque ela precisava de uma resposta. A Bíblia relata que durante o caminho ela ia, sabe? Confiando naquilo, porque era a única forma que ela tinha, amados. Era de confiar naquela palavra, daquele homem que ela tinha como homem de Deus. E hoje eu vejo que muitos perderam esse feeling, sabe? Essa intimidade. Essa coisa que o cristão tem que ter, que é a confiança em Deus. E no caminho, quando ela foi abordada e perguntaram para ela, está tudo bem? Ela, diante dessa confiança em Deus, ela falou, tudo vai bem. Sabe, ela foi lá questionar, ela foi lá perguntar. E aquele homem com fé, com intrepidez, diga a ela, o seu filho está vivo. Esse momento de confiança aqui, amados, ou você paga para ver e crê e mete a cara, ou aquela mulher ia receber aquele filho morto, não ia questionar ninguém, não ia atrás do prejuízo, como a gente costuma dizer aqui no Rio, sabe? Não, porque tudo é vontade de Deus. Às vezes Deus permite algumas coisas para que você coloque a tua fé em prática, para que você avance, para que você cresça nesse entendimento, sabe? Você não pode ficar ali acuado diante das dificuldades, das lutas diárias que todos nós passamos. Você tem que reagir, você tem que persistir e você tem que entrar como vencedor, sabe? Com aquele bom combate. Não, eu sei que isso aí é para me provar, porque Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é bom em todo o tempo, só que nós precisamos confiar nele. E muitas das vezes a gente, por desconfiar, por não ter segurança, a gente deixa de alcançar os benefícios. Verdade. Agora, minha esposa disse algo interessante, que quando o filho dessa mulher morreu, e ela no meio do caminho, antes de falar com o profeta, alguém perguntou, vai bem a tua casa? Vai bem o teu filho? Sabe o que ela respondeu? Tudo está bem. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que ela não tinha que falar dos seus problemas com quem não dizia respeito. Se ela fala que está morto, aquela pessoa ia alterar o quê? Então, tudo está bem. Tudo está bem, embora esteja mal, a quem não diz respeito daquilo que eu estou passando. Não adianta eu abrir a minha guarda. Tem pessoas que vão esperar esse momento para tripudiar. Tem pessoas que estão torcendo para que dê errado. Tem pessoas que estão olhando para você, torcendo para que você não avance. Tem pessoas que estão torcendo que o nosso canal não seja um sucesso. Entra aqui para espiar o Graça Sem Retoque, para ver quantos likes tem, quantas visualizações não tem, quantas programações tem diária. Tem pessoas que estão esperando para ver se realmente você está em graça, mantendo firme a tua confissão de fé. Tem pessoas que estão vendo que depois que você saiu da igreja evangélica, se você está empregada, está passando fome, como está se vestindo. Então, não diz respeito se a minha vida está bem ou mal a quem não pode solucionar. Quando perguntar a ela, vai bem a tua casa? Vai bem o teu filho? Quer dizer que são perguntas de pessoas que estão esperando ver se alguma coisa na tua vida está mal. E aí, você está na graça ainda? Por que ainda? Está esperando que eu saia? E aí, você está casada ainda? Por quê? Está esperando que o meu casamento seja um fracasso? E aí, você está naquele emprego ainda? Por quê? Estava tramando para que eu saia? Então, são esses momentos que nós devemos manter a nossa confiança em Deus. Não é ainda, eu estou sempre. Não é ainda, não é de vez em quando, eu estou firme na minha confissão de fé.
Haja o que houver, a minha decisão é uma só. Abençoado, depois de tomar uma atitude baseada no Evangelho, não volte atrás nem por um segundo, não recue. Crie raízes, se estabeleça. Um carvalho, ele demora mais de 60 anos para crescer. Depois que cresce, meu amado, as suas raízes são profundas. Confie em Deus. Até que ponto você está disposto a confiar em Deus? Porque quem confiou não desistiu no meio da jornada. Os grandes homens da Bíblia Sagrada não desistiram. Os grandes homens de sucesso na nossa época foram homens que persistiram. Este Brasil está construído aí sobre pessoas que deram a sua vida, derramaram seu sangue, alguns perderam a vida. Quando você lê o livro dos heróis da fé, alguns foram cerrados ao meio, jogados dentro de tonéis de azeite, queimados vivos, foram mortos aos fios das meadas, entregue à boca de leões, e as pessoas da fraqueza, eles tiraram força. É o que Deus espera. Deus não quer que eu, aos 55 anos, fique dentro de um quarto e lembrando das feridas do passado, de que não deu certo, porque eu sou um analfabeto, eu não vou conseguir falar, as pessoas vão criticar quando eu falar mormão, as pessoas vão criticar quando eu falar saloba, ou salobra, ou salabo, eu não estou preocupado com isso. Tudo está bem. Aliás, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Combata o bom combate da fé. E quando esta tua atitude de confiança for requerida, for pedida, mostre em quem você tem crido. No meio da dificuldade, eu sempre digo aqui entre os irmãos, o melhor momento para crer em Deus é no meio da dificuldade. Crê quando tudo está bem, crê quando a despensa está cheia, quando está todo mundo com saúde, é ótimo. Crê quando a velha está tranquila, é ótimo. Eu tenho que crer, é no meio das dificuldades. Eu tenho que me lançar em Deus quando vem a escassez, quando vem o inverno. Eu tenho que me lançar no meio dos combates. Aí eu vou descobrir que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Hoje é uma grande oportunidade, sabe? De você tomar aquela xícara a mais, numa conversa franca com Deus. Porque às vezes, em graça, a gente perde um pouco o foco. Muito. Não ora, não agradece. Tudo que aconteceu hoje está na vontade de Deus. Não, tudo é mecânico. E vai, pega ônibus, vai trabalhar, come, bebe, sabe? Chove, faz sol. E é tudo muito raso. E eu acho que Deus, ele gosta quando um filho bate um papo profundo com ele, sabe? Ele já nos conhece, amada. Afinal de contas, foi ele que nos criou. Mas eu ando reflexiva e eu vejo que há momentos na nossa vida em que nós devemos sim conversar com o Pai. Exponha. Fale o quanto você confia nele, o quanto você tem confiado e o quanto a sua vida tem se baseado nessa confiança. Às vezes é preciso ser falado. Assim como para o seu marido, para a tua esposa, você não fala. Eu te amo, olha, eu preciso que você faça isso para mim, marido. Olha, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que hoje ir em tal lugar, você me leva. Eu acho que às vezes falta essa conversa, aquela xícara de café a mais. Sabe, prorrogar esse papo. Senhor, muitas vezes as irmãs lá riem que eu falo, às vezes eu falo, Senhor, senta aí, toma mais essa xícara de café comigo, porque o negócio hoje está puxado. E às vezes é necessário esse bate-papo. Sabe, esse abrir de coração, esse colocar para fora, esse rasgar, sabe? É Deus ver que você está aberto para que Ele realmente fale ao teu coração, como Ele tem falado e às vezes a gente não ouve, porque nós não estamos atentas a essa voz. Deus fala conosco toda hora, todo dia. Ele está dentro de nós. E essa intimidade que nós não podemos perder, amados. Porque se você perde a intimidade com o teu marido, daqui a pouco vocês não se conhecem mais. Ele vai para um lado, você vai para o outro. Ele faz uma coisa, você faz outra. Vocês não se encontram mais. E daqui a pouco isso aqui está perdido. Assim é a intimidade com Deus. Assim é esse pacto de filho, de pai, sabe? Então hoje, nós queremos dizer para você, nessa oportunidade, nessa manhã, que vale a pena aquele bate-papo ao pé do ouvido.
Vale a pena, antes de se levantar da cama, você abrir os teus olhos e falar: mais um dia, Senhor, e eu confio em Ti. Eu confio que vai suceder assim. Comece a falar. Coloque a tua fé em prática. Eu sei que, por fé, Senhor, o meu filho vai ser um filho obediente hoje. Por fé, o meu marido vai ser uma bênção. A minha esposa já é uma bênção. A minha casa já está suprida. O alimento, Senhor, a provisão já chegou. E você começa a confessar aquilo, vai, sabe, te preenchendo, vai te reanimando. Em dias difíceis, amado, a confiança em Deus, ela tem que permanecer inabalável. E é assim que nós queremos, nesse momento, dividir com você essa fé, que ela fique cada vez mais ativa, que você comece, sabe, a pensar grande e a agir grande. Porque às vezes não é só pensar, às vezes é colocar em prática, sabe? É confiar em Deus e meter o pé na porta. É falar: Senhor, estou indo, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou conseguir, porque Tu estás comigo todos os dias da minha vida e Tu não abandonas, meu filho. Amém. Eu vou contar um breve testemunho, né? Todos sabem aqui que há mais de 30 anos atrás eu tive preso, e quando eu saí do presídio, eu não achava emprego em lugar nenhum. Não tinha uma profissão, tinha a 4ª série, ex-presidiário, negro, e aonde eu batia as portas se fechavam. E um dia tinha um serviço para mim de auxiliar de serviços gerais, e a vaga que tinha era para mim limpar os banheiros de uma oficina mecânica, aquilo sujo de graxa, tudo. E eu passei no teste, fui tirar os documentos. Quando eu voltei, que entreguei o documento, eu fui rejeitado porque puxaram a minha ficha, não me deram emprego, e eu tive que trabalhar para sustentar a minha família. Era eu, minha esposa, a minha filha, nós não tínhamos o Miguel ainda, e a gente morava num quarto praticamente de favor, era cozinha, a cozinha era também a sala, um quarto e um banheiro de 50 por 50, o chuveiro em cima do vaso, e passamos fome. Foi muito forte, muito desesperador, porque a minha filha queria leite, a minha esposa, a gente passava por muita dificuldade. E eu não sabia como reagir, porque um negro, 4ª série, ex-presidiário, como que eu ia sustentar minha família? Eu não sabia fazer nada. A minha vida inteira foi no crime. Eu não sabia pegar uma colher de pedreiro, nada. E um dia, depois de chorar muito, depois de ver minha filha pedir leite e não ter, depois de ver a minha esposa passando por dificuldade, o teto onde a gente estava era um teto de madeira, lambri, e no meio os ratos passavam a noite toda, a gente não tinha condições de ir para uma casa melhor, e os tapurus começaram a cair lá de cima, porque os ratos morriam, e os tapurus caíam em cima de mim, da minha esposa e da minha filha. Eu levantei 4 horas da manhã e disse: eu vou sair, quando eu voltar, eu vou tirar vocês daqui. Quando eu cheguei na rua, do nada, um cântico saiu da minha boca. Eu comecei a cantar sozinho na rua, 4 horas da manhã, esse trecho dessa canção. Tudo que é impossível ao homem fazer, eu vejo a mão de Deus sempre aparecer. Na terra, no mar, nem no céu, não existe alguém comparável a Deus. Tudo que o homem não faz, só Tu podes fazer. E tudo que é impossível ao homem fazer, eu vejo a mão de Deus sempre aparecer. Na terra, no mar, nem no céu, não existe alguém comparável a Deus. E tudo que o homem não faz, só Deus pode fazer. 20 e poucos anos se passaram. Deus do nada, Ele fez tudo. Só eu e minha esposa sabem as trajetórias até aqui. Pedras que no meio da caminhada cortavam os nossos pés. Na nossa confiança nós víamos pedras, mas eram cacos de vidros, armadilhas de pessoas que diziam que nos amavam e queria ferir
os nossos pés para que nós não pudéssemos caminhar mais. Mas a cada corte nos nossos pés, a cada sangue que iria saindo, Deus dizia: não temas, não te espantes, eu sou o teu Deus, eu te ajudo com a minha destra fiel. Hoje, as pessoas estão olhando para as nossas colheitas, porque elas não viram o quanto nós caminhamos numa terra seca e semeávamos confiando em Deus. Seja esta a tua atitude. Se lance. Não permita que o Evangelho da Graça entre apenas no tempo, no campo teológico, invalidando a capacidade que você tem em Deus de se lançar. Eu estava decidido, porque eu não tinha um pai rico, não tinha uma mãe rica, não tinha um emprego, negro e ex-presidiário, com uma mulher que era e é a paixão da minha vida, e com a minha filha querendo pão e leite. Eu dizia: ou tu faz, ou eu vou sucumbir. Deus fez. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. E eu tratei como se elas já fossem. Todos viam impossibilidade. Eu via o agir de Deus. E hoje estamos aqui. Este casal que vos ama, e sei que também vocês nos amam.